Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas desta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo, por aqui estão as principais informações do dia. Nós vamos colocar aqui para saber a opinião dos nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Estamos na TV brasileira para mais de 30 milhões de pessoas e também na Prudente News 1070, onde você pode ouvir todos os dias a partir das 11 horas da manhã. Além disso, também estamos nas redes sociais. Vamos começar, então, com os destaques dos nossos comentaristas convidados. A gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo mais uma vez, bem-vindo a esta quinta. Olá a todos, muito bom dia, sempre muito bom estar aqui. E estamos chegando agora no finzinho da semana, e lá vamos nós para mais um dia de greve dos ônibus na cidade de Presidente Prudente, um problema que já persiste aí por mais de 30 dias e que exige uma ação mais célere por parte do governo municipal. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, com você, seu destaque, bem-vindo, meu amigo. Fala Eudes, fala Divaldo. Hoje o meu destaque, mais uma vez, é sobre o Hospital de Câncer de Presidente Prudente. Ontem estive lá com o Sinomar, com o seu Felício, conhecendo um pouco dessa estrutura do hospital. É uma coisa realmente de impressionar. Eu não conhecia, a não ser ali a recepção. Aí você vê o quanto é importante a participação de todo mundo, da comissão do agronegócio, na pessoa do Osmar Capucci, do Paulo Duarte, Fábio Buchalo, João Jacinto, que estão à frente dessa comissão. Vão fazer agora o 5º leilão beneficente. O quanto é importante você que compra o SPCAP, porque realmente é de impressionar, meus amigos. A gente hoje que está linkado aí à TV brasileira, junto com a Rádio Prudente News, TV brasileira hoje com mais de 30 milhões de assinantes, junto com outras HTV do Brasil, a gente tem que falar disso, porque foi uma conquista espetacular do governo municipal, na pessoa do prefeito Ed Thomas, junto ao governo federal. Realmente vai alavancar a forma de atender essas pessoas que tanto precisam. Eu já tive esse problema, deslocado aqui para Barretos, fiz isso durante 2 anos, então é complicado. Então essa conquista realmente é de marcar um governo que está aí em apenas 6 meses de atuação, sabendo usar as amizades, as boas influências e buscando coisas boas para a nossa cidade. Parabéns à equipe lá do Hospital do Câncer, a todos eles, e parabéns a todos nós de novo, que até mesmo com a cartelinha do SPCAP estamos ajudando a construir esse grande centro de atendimento para muita gente que precisa. Ok, vamos lá para a nossa pauta de hoje. A gente começa falando sobre economia. Paulo Guedes fala em reorganização interna na pasta da economia, após o presidente Bolsonaro indicar reforma ministerial. Segundo o ministro, haverá novidades na área de emprego e renda. O presidente Jair Bolsonaro deve recriar o Ministério do Trabalho e, ao mesmo tempo, levar o senador Ciro Nogueira do Centrão para a Casa Civil. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Divaldo, é uma realocação aí, pensando nas eleições? Olha, me faz lembrar muito o antigo governo aqui de Presidente Prudente, esse que se encerrou ano passado, né? O Onyx Lorenzoni, ele vai para o 4º ministério em pouco mais de 2 anos de governo, né? Não deu certo nenhum. E agora vai ser criado um novo ministério para alocá-lo, né? Algo que na campanha o próprio presidente criticou bastante esse tipo de coisa, prometeu 15 ministérios, começou o governo com 21, aumentou para 22 e agora, se isso se confirmar, porque isso ainda não está confirmado, ele teria 23 ministérios e na Casa Civil, o ministério que, no meu julgamento, é o mais importante de todos, né? Ele coloca Ciro Nogueira, o líder do PP, e a gente tem que aqui lembrar que a Lava Jato começou justamente investigando os políticos do PP, que a Lava Jato implicou Ciro Nogueira, implicou Ricardo Barros, implicou Arthur Lira, toda a liderança do PP que agora vem para o centro do poder do governo Bolsonaro com a Casa Civil, volto a dizer, caso essa reforma seja aprovada. Ciro Nogueira, que ainda possui enrosco lá no STF, mas que teve o livramento em relação à Lava Jato graças à tão criticada atitude do STF que livrou
o ex-presidente Lula também dos seus processos. Então, é uma pessoa extremamente enrolada, uma pessoa que apoiou o ex-presidente Lula nas suas eleições, a ex-presidente Dilma, e que eu duvido muito que no governo Bolsonaro vá ter atitudes diferentes das que teve até agora. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí o presidente anunciando uma pequena reforma ministerial, a fala do Guedes também? Vamos comentar nessa notícia, então. Adolfo, é com você. Olha, reforma ministerial, reorganização de governo, o que será que nós não estamos acostumados a ver? Isso tem muita gente, inclusive aqui você vai ouvir, dizer que a composição com o Centrão, a composição do dá lá, toma cá, não. Vamos aguardar, porque até agora, em 2 anos de governo, a gente viu que muita coisa mudou na forma de agir lá em Brasília. Por isso que o governo tem tanta dificuldade. O remanejamento, a readequação, o enquadramento faz parte do jogo. Só não sabe disso quem vive numa bolinha do País das Maravilhas. O que a gente quer e vai torcer para que o governo continue sendo rígido contra a corrupção, que o governo continue sendo firme contra a corrupção, que o governo não seja um governo entregadista, que entrega a base ou uma ala do governo para uma base aliada. Se isso ocorrer, você que está piando aí vai poder falar. Se isso não ocorrer, vamos aguardar. A CPI trouxe tanta coisa que no dia seguinte foi desmentido. Então isso tem que acontecer. O governo precisa desenvolver. Esse é o jogo de Brasília. A responsabilidade cabe a nós, o ano que vem, saber eleger pessoas que pensam como a gente ou que no mínimo a gente possa cobrá-las. Porque o jogo lá em Brasília é para ser jogado. Existem várias formas. Uma delas que a gente não quer mais é permitindo a corrupção. Isso até agora o governo vem segurando, né? Mas o jogo tem que ser jogado e o governo precisa andar, destravar. Senão isso não acontece. Um presidente só não manda no país, seja ele qual for. Ok, já estamos de volta e vamos lá para a nossa segunda matéria deste primeiro bloco, né? O programa é dividido em 2 blocos, 2 matérias no primeiro, 2 matérias no segundo. A segunda matéria deste bloco está na revista Oeste. O governo federal arrecadou com impostos e outras receitas cerca de 882 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano, o que representa uma alta real, se considerar a inflação de 24,49% em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado é recorde para a série histórica iniciada em 1995. E, de acordo com a Receita Federal, a arrecadação registrou um aumento nos últimos meses por conta do crescimento da economia brasileira. Divaldo Cerezini, parece que dinheiro o governo tem, né? Pois é, o dinheiro que está agora sobrando no caixa do governo está faltando no bolso do brasileiro, né? Para comprar o gás, para abastecer o carro, para colocar a comida na mesa. Muito isso em razão de um itemzinho que foi destacado aí pela revista Panoeste, que é a inflação. Como os preços aumentaram muito, muito mesmo, e o governo e os impostos eles são uma porcentagem do preço das coisas. Então, por consequência, também aumentou a arrecadação em relação ao volume total, não necessariamente em relação à quantidade de unidades vendidas, que é o que seria o crescimento econômico, né? Você vende mais unidades, você, por consequência, também arrecada mais, mas você tem um nível de renda ampliado. O que aconteceu nessa situação não foi isso, foi que os preços das coisas subiram e, por consequência, como é uma porcentagem, a arrecadação também acabou por subir. Lembrando, é claro, sempre do ciclo muito favorável para as commodities. O Brasil é um grande produtor mundial de commodity, exportou muita coisa pelo fato do dólar estar muito caro, o que também explica o aumento do gás, o aumento do arroz, do feijão e da carne, e isso daí acaba por tirar o poder de compra do brasileiro, né? Então, esse aumento de arrecadação de impostos vem em razão dessa inflação que aconteceu, sobretudo por conta da questão do aumento do dólar. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí os números apresentados pela revista
a Oeste, né, Revista Oeste, trazendo essas informações aí de números recordes desde 1995, que nós não tínhamos números assim. A gente já falou aqui, desde o começo, a gente sempre afirma, a economia do Brasil segue firme. A economia do Brasil, ela está estabelecendo alicerces que vai chegar aqui na gente, no baixo afegão. Preço de gasolina, preço de alimentos, na hora certa, no momento certo, isso vai começar a ser adequado. Aí o desespero vai ser geral. Porque quando você vê uma arrecadação aumentar, isso significa uma palavrinha que deixa a oposição de cabelos em pé. Credibilidade, esperança de que o governo está agindo, de que a pandemia atrapalhou, mas o governo continua seguindo com seriedade. Então, quando você vê os índices econômicos sendo toda semana destruído por recordes positivos e recordes positivos, quando você vê avaliações sobre o nosso produto interno bruto, que sobe a cada 30 dias uma previsão positiva, você reduz tudo isso a essa palavrinha mágica, credibilidade. E todo negócio na vida, e não é diferente com o governo, só dá certo, só vai bem se tiver credibilidade. Então o governo federal tem essa credibilidade, a equipe do Ministério da Economia está sabendo agir, não dá para agradar todo mundo, infelizmente não dá. E no momento certo eu ainda tenho esperança, eu já disse aqui, repito, numa conversa de pé de ouvido, o ministro Paulo Guedes disse ao prefeito Ed Thomas de que no momento certo as coisas vão se encaixar e que eles têm sim conhecimento que os valores precisam abaixar aqui no Brasil para o povo brasileiro. Então é isso que vale, acreditar nessa preocupação e acreditar de que a economia se fortalece cada vez mais para que a gente possa sim chegar nesse momento que todo mundo vai estar mais adequado para comprar e para abastecer. Muito bem, é isso aí. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações no Entre Linhas. Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha e eu, Eudes Figueiredo, voltamos já, daqui a pouco, depois do intervalo. Olá, já estamos de volta. Programa Entre Linhas na TV Brasileira, aqui na Prudente News 1070. Vamos lá para mais informações. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre, viu? Seja nas redes sociais, seja na TV Brasileira ou mesmo aqui na Prudente News 1070. Olha, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, rejeitou ontem, quarta-feira, um pedido de integrantes do PT para obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A ação faz referência especificamente a um pedido de impeachment protocolado por entidades da sociedade civil em maio de 2020. Na decisão, Carmen Lúcia apontou motivos processuais para rejeitar o pedido. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Divaldo, mais um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Me parece aí que por essa via aí do Supremo Tribunal Federal não vai prosperar. Nesse caso não foi mais um pedido que foi requerido ao STF, né? Foi um pedido de impeachment, foi um pedido para que o presidente da Câmara seja obrigado a despachar aquele monte de pedido de impeachment que está lá na gaveta dele. Eu já disse em ocasião anterior, especialmente quando aquele super, entre aspas, né, pedido de impeachment foi apresentado por diversas entidades, que aquilo ali era uma faca de dois gumes, pois se não houvesse uma decisão imediata, embora o presidente Lira já tenha indicado que no entendimento dele seria o arquivamento do processo, isso daí poderia custar muito caro para o Brasil. Será que, por exemplo, aquele pedido de impeachment não está custando agora essa vaguinha na Casa Civil para o Ciro Nogueira? Pode ser que esteja. É evidente que isso também não acontece do nada, né? O presidente também colabora para isso. Disse que quando ele saiu lá quando ele saiu do hospital dessa última internação dele, ele saiu atirando para todo lado, responsabilizando um único deputado, o vice-presidente da Câmara, pela aprovação de 5,7 bilhões de reais do fundão, enquanto a base do governo dele foi lá, votou favoravelmente a isso, não fez nenhuma obstrução, não pediu votação nominal, enfim, se omitiu em relação à situação, e aí o presidente vem e joga a responsabilidade toda nas costas de um deputado.
Aí ele falou, então vem cá, me dá esses processos de impeachment aí para eu ver. Então o presidente, com essas atitudes dele de conflito, muitas das vezes desnecessários, simplesmente para conseguir likes em redes sociais, ele acaba por criar situações que o deixam na corda bamba. E o presidente Lira, nós gostando ou não gostando, né, da situação, a situação está posta. Ele tem lá diversos pedidos de impeachment que ele pode usar conforme a conveniência dele, quando ele bem entender. Então, é algo que realmente me preocupa essa situação, viu, Eudes? Muito bem, vamos lá comentando esse assunto. Adolfo Padilha. Adolfo, mais um pedido de impeachment, né? Como disse bem o Divaldo Ceresini, não é um pedido de impeachment, mas sim para análise. Como é que você vê a esse pessoal recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para interferir no outro poder? Olha, até que enfim, né, a gente vê uma posição da ministra Carmen Lúcia do STF, e quem entra com um pedido para obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a abrir um dos 100 e poucos processos do impeachment contra o governo Bolsonaro. Se você pegar todos os processos de impeachment do governo federal, contra o governo federal, pedindo para o afastamento do Jair Bolsonaro, você vai ver que 99% deles, ou 100% deles, é de partidos de Fernando Haddad ou Rui Falcão. Quando eu digo de partido deles, ou é eles, ou é a turminha deles. Porque, lógico, eles não estão felizes, eles não estão contentes. Tiveram 16 anos para desenvolver o Brasil e nós tivemos o maior ato corrupto de um governo dos últimos 50 anos de história. E isso não somos nós, brasileiros, que falamos. Isso é o mundo que fala, né? E a gente vê o absurdo do Lula tá solto, e tantos deles, Zé Dirceu, vídeos aí bombando na rede social que toma o poder, mesmo que não for pelo voto. Quer dizer, é tanto escancaramento. Se alguém de direita fala isso, ele é cortado das redes sociais por 30 dias, né? Mas, o que eles queriam? Mais uma intervenção de poder sobre outro poder, tantas que a gente já viu, tantos absurdos constitucionais que nós estamos vendo sendo rompidos aí, com decisões, infelizmente até mesmo do nosso STF. Então, eu acho que o caminho tem que ser trilhado. Quer voltar ao poder? Vença as eleições, mas com voto auditável. É o mínimo que a gente pede. Ok, vamos lá então para a nossa última notícia de hoje. Está no site UOL, no noticiasuol.com.br. Olha, membro da CPI da Covid, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, do Sergipe, acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar o presidente Jair Bolsonaro a comprovar as supostas fraudes que diz ter havido nas eleições de 2018. Apesar de ter sido eleito, o presidente Bolsonaro defende ter obtido mais votos do que o divulgado e vencido a disputa ainda no primeiro turno, que nunca foi comprovado. Bom, tá ficando difícil essa situação aí, porque até agora o presidente Jair Bolsonaro não mostrou denúncias efetivas, né, de que houve fraude nas suas eleições e que ele poderia ter vencido no primeiro turno. Divaldo Ceresini, você acha que o Bolsonaro tem uma cartinha na manga para aquela hora crucial ou ele não tem nada, é só mais uma retórica? Por mais que doa, eu entendo que isso daí é mais uma retórica, mais um ato de campanha do presidente. Ele já disse em ocasiões anteriores que teria provas de fraude nas eleições de 2014 e 2018, pressionado a apresentá-las, ele nada fez, não as apresentou, e no meu entendimento isso serve mais para criar tumulto na situação e mobilizar os seus apoiadores em torno dessa situação, com a justificativa de um eventual golpe de Estado. Inclusive, é importante a gente destacar aqui que ontem o general Braga Neto teria enviado um recado ao presidente da Câmara que, se não tiver eleições com voto impresso, não terá eleições. Então, é algo que realmente me preocupa, esse caminho pelo qual o governo optou por seguir, que não é um caminho bom, nem para a discussão do tema, que eu julgo ser muito importante. Eu sou favorável à impressão do voto, mas da maneira como o governo tem conduzido essa situação, seguramente isso não vai sair, vai criar uma instabilidade muito grande no país. Isso vai ser ruim para empregos, isso vai ser ruim para investimentos, isso vai ser ruim para todos os brasileiros que querem um país com gente honesta, com gente que respeite as regras postas
e com gente que trabalhe para o país crescer. Então, essa situação, sem dúvida alguma, me preocupa muito. Faz bem, na minha opinião, o senador Alessandro Vieira em requisitar a comprovação disso, porque, afinal de contas, se as provas existem, por que raios que elas não são apresentadas? É medo de punir bandido? Ou elas realmente não existem? Muito bem, ainda quero fazer mais uma pergunta para você, Edivaldo, para tentar entender aquelas pessoas ou aqueles líderes, ou até o caso do Luiz Fux, que é contra, né, a essa auditagem dos votos a partir de uma impressão do voto. Você conseguiu entender por que eles são contra? Isso tem a ver apenas com o gasto alegado de 2 bilhões de reais? A teoria da conspiração, ela vai inventar diversas coisas, tais quais que a Terra é plana, tá? A alegação que eu vejo, as alegações que eu vejo que fazem algum sentido é a questão do custo, o que para mim não tem cabimento, afinal está se propondo gastar 5,7 bilhões de reais com o fundo eleitoral. Na última eleição já gastou os 2 bilhões de reais que se alega ser o custo para a impressão dos votos. E existe uma questão logística também, que a turma que não é favorável argumenta, que seria trabalhoso e custoso o transporte desse material impresso até as sedes dos tribunais e o armazenamento dele durante um período, e que também isso daí poderia gerar perda de votos, né? Os votos, eventualmente, no transporte poderiam ser perdidos num barco lá no meio do Amazonas, etc. Isso poderia causar algum tipo de transtorno nas eleições. No meu entendimento, esse também é um argumento que não é válido, afinal, durante tantos anos nós tivemos a eleição com cédulas e ela transcorreu de maneira satisfatória, e a conferência desses votos com a urna eletrônica também podem acontecer na própria sessão, desde que elas sejam previamente avisadas e que haja fiscal dos partidos, das coligações na sessão eleitoral para fazer essa conferência, por amostragem, por exemplo. Então, eu entendo que também não é um argumento válido. Ok. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha, como é que você vê aí o presidente tem a carta na manga para apresentar aí as fraudes que aconteceram na sua eleição? Como é que você vê essa questão do voto, a impressão do voto? Adolfo Padilha, com você. O senador quer prova de que existe fraude nas eleições? Eu pediria para ele para ouvir os técnicos que já fizeram isso. Eu pediria para ele, para o senador, que é membro da Cidadania, do Partido de Cidadania, da CPI do Covid, vou dar a dica, senador. Pega lá aquele último técnico que agora está, se eu não me engano, eu disse aqui outro dia, me foge o nome dele, está na Finlândia, porque ele foi chamado para fazer justamente um estudo de criptografia. Pede para ele vir aí na CPI explicar como é que ele invade, porque o STF, quando fez a prova, não deixou divulgar, o STF não deixou falar das falhas, estava no edital do concurso. E ele já tem vídeo dele aí, ele explicando como é fácil fraudar a urna eletrônica, né? E tem outros também que já disseram que é possível fraudar a urna eletrônica. Senador, a NASA é invadida, o governo americano é invadido, a gente fala isso aqui toda hora. Só a nossa urna eletrônica não é invadida, senador? Qual é o crime de auditar o voto? Eu acho que esse senador, Alessandro Vieira, devia explicar para a gente por que ele não quer o voto auditável. Todos que são contra, devia explicar por que eu não quero o voto auditável. Essa historinha que o nosso sistema eleitoral é seguro, não, isso é conversa para boi dormir. Porque nada que é de tecnologia pode ser 100% seguro. Infelizmente, quando você inventa uma tecnologia hoje de eficiência, de fazer melhorar um serviço, tem 30 já sendo produzida para invadir ela, a cada uma. Então, não é por aí. Se é possível auditar o voto, e repito aqui, somente 3 países no mundo que usam urna eletrônica, que não usa de algum equipamento para auditar voto, é o Brasil. O Brasil está entre esses 3. Porque eu não gosto nem de falar o nome lá, Butão e... esqueci o outro nome lá, Bangladesh. Veja só, Brasil, Butão e Bangladesh. São os 3 países que não tem como auditar o voto. Aí eu pergunto, senador, tá certo?
ou tem alguma coisa errada em querer tanto que continue do jeito que está? E olha só, quem está no poder que está pedindo. Quem está no poder que está lutando por isso. Se ele tivesse interesse em ficar no poder, para que ele queria auditar voto? Entrar aí no problema. Mas não, ele é o que mais briga para auditar voto. Então não sei, é tão simples isso, né? Isso é o Brasil que a gente não quer mais, né? Ok, estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje, desta quinta-feira. Muito obrigado a você que ficou conosco na TV Brasileira, na Prudente News 1070. A gente volta a se falar amanhã, no último programa desta semana, né? Pois é, amanhã estaremos de volta para colocar aí mais o que está nas entrelinhas, nos bastidores das informações. Muito obrigado, Divaldo Cerezini, Adolfo Padilha, você que nos acompanha, e até o nosso próximo encontro. Valeu!